tá, gente? Voltando aqui. Tá? A gente falou ainda há pouco a respeito dos elementos constitutivos da relação obrigacional, né, da obrigação, e a gente falou sobre os elementos subjetivos, objetivos e do vínculo jurídico que envolve a relação obrigacional. Tá? Agora a gente vai se ater um pouco no elemento objetivo, né, dessa relação obrigacional, que ele se divide em duas partes, como nós vimos antes, né, num objeto imediato dessa relação obrigacional, que é justamente o tipo de obrigação, né, a relação de dar, de fazer, de não fazer, e no elemento mediato da relação, no objeto mediato da relação, que é o quê? O objeto em si, ou seja, uma obrigação de dar o quê? Um carro, uma casa. Então o objeto em si é justamente esse objeto mediato da relação. O objeto imediato, a obrigação em si, a obrigação de dar, de fazer, de não fazer. Objeto mediato é justamente o objeto em si, um carro, uma casa, tá? Então a gente viu isso, agora a gente vai entrar um pouco mais nessa classificação, falando mais um pouco dessas obrigações de dar, de fazer, de não fazer, né? E a gente vai perceber isso, essa distinção entre cada um desses tipos de obrigação. Tá? Em relação à obrigação, as obrigações de dar, de fazer, elas são classificadas como obrigações positivas, tá? De dar, fazer, ou seja, que envolve uma ação, né? No sentido de alguém tem que cumprir algo para que se tenha um efetivo cumprimento da obrigação. E também a obrigação de não fazer. Só que a obrigação de não fazer, ela é uma obrigação negativa. Tá? A obrigação de dar, de fazer, obrigações positivas, tá? E não fazer, obrigação negativa. Então, todas esses modelos de obrigações, elas constroem um vínculo jurídico, né? Elas geralmente envolvem duas pessoas, né? E duas ou mais pessoas, algumas partes, né? E a gente vai perceber aqui como é que se dá essas relações, tanto elas positivas quanto negativas, né? Então a gente começa primeiro pela classificação quanto aos elementos, tá? Então a gente percebe que eles são, como nós vimos, eles são sujeitos que é ativo passivo, ou seja, são subjetivos, né, que é o sujeito ativo passivo, e no objeto, que a gente viu que é o objeto, que é o direito objetivo, que é o objeto imediato da relação, e o vínculo jurídico, né, que é justamente esse sentido abstrato, que chama-se de espiritual, ou seja, o vínculo que gera em relação a um negócio firmado. E aí a gente adentra aqui nessas obrigações, né? Elas se dividem, na realidade, em duas formas. As obrigações se dividem em obrigações simples. Quais são essas obrigações simples? Né? São aquelas que apresentam um sujeito ativo, um sujeito passivo da relação, tá? E um objeto envolvido, um único objeto envolvido. Essa é uma relação obrigacional simples, ok? Então, aí a outra são obrigações compostas. Tá? A gente já percebe que envolve uma certa complexidade, né, maior. Por quê? Porque basta que um desses elementos esteja no plural, para que a obrigação se denomine composta. Como assim? Né? Ou composta ou complexa, como assim? Então vamos pegar por exemplo aqui. José obrigou-se a entregar a João, né, um veículo e um animal. Um veículo e um animal. Mais de um, então uma obrigação composta. Tá? Então são dois objetos. Então percebo que essa obrigação é composta porque há uma multiplicidade de objetos. Tá? Então, como é que a gente define isso? Se a pluralidade for de sujeitos ativo e passivo ao mesmo tempo ou não, a obrigação será composta com multiplicidade de sujeitos. Ok? Então a gente percebe aqui que nesse caso
José obrigou-se a entregar a João um veículo e um animal, né? Então aqui são José, né, obrigou-se a entregar a João, dois sujeitos, e aqui o objeto, e o objeto imediato aqui, os objetos são dois, um veículo e um animal, tá? Então quando se vê o plural, né, você já percebe, quando se vê essa pluralidade de sujeitos, de objetos, você já percebe que se trata de uma obrigação composta, diferente da obrigação simples, né, que envolve apenas um sujeito, um credor, no caso, um devedor, e um objeto, né, a coisa que foi negociada entre as partes, tá? A gente vai entrar aqui, e eu quero a atenção de vocês, né, porque vai começar a ficar um pouco mais complexo o assunto, né? A gente vai entrar aqui nessas multiplicidades de objetos, assim, especificamente, e falar que eles podem, essas obrigações compostas que trazem essa multiplicidade de objetos, elas podem ser também de forma cumulativa ou conjuntivas. Eita, o que é isso? Né? Então, cumulativas ou conjuntivas. Então, aqui é a mesma coisa, ou uma ou outra que são sinônimos, né? Então, o que é isso? Os objetos, eles se apresentam, na realidade, ligados por uma conjunção e, tá? Então, você vai perceber logo isso, quando houver essa multiplicidade de objetos. Por exemplo, né, como na obrigação de entregar um veículo e um animal. Então, vai estar sempre, ter a conexãozinha, a conjunção e, ligando um e outro. Então, José obrigou-se a entregar a João um veículo e um animal, ou seja, mais de um. Então, nesse caso, você vai perceber que a obrigação ela pode ser cumulativa ou conjuntiva, né? Ou seja, em conjunto ou cumulado. Tá? E você percebe isso através da conjunção e. Tá? E elas também podem ser alternativas, né? Ou disjuntivas. Alternativas ou disjuntivas. Como assim? Né? Esses objetos, vamos imaginar, eles estão ligados pela expressão disjuntiva, ou, né? Então pode assim haver duas ou mais opções. Tá? Vamos pegar o exemplo aqui, né? E substituir o né? Um veículo e um animal, ou seja, as duas coisas, né? Vamos substituir por ou, né? Então assim, aqui nesse caso aqui a gente vai perceber que, olha, o devedor ele vai se liberar da obrigação entregando o veículo ou o animal, ou seja, uma das duas coisas, um dos dois objetos, ou seja, um dos dois, apenas um e não ambos, como no caso das obrigações cumulativas ou conjuntivas. Tá? Nas obrigações alternativas ou disjuntivas, tiver a presença da expressão ou, né? No caso vai ser ou um ou o outro, ou o veículo ou o carro. Então José obriga-se a entregar a João o veículo ou o animal, um dos dois. Se ele entregar um desses dois, já cumpriu a obrigação, tá? Diferente das obrigações cumulativas ou conjuntivas, que tem que entregar o veículo e o animal. Então a obrigação só vai se dar por extinta, por cumprida, quando se entregar os dois objetos. E a gente chega a uma terceira qualificação, que é justamente as obrigações facultativas. Tá? Como assim? Né? Essas obrigações facultativas, elas se trata de uma espécie de sui generis, ou seja, com outras opções de obrigação alternativa vislumbrada na doutrina. Isso daqui já é trazido pela doutrina. Vamos analisar como é que isso acontece. Né? É obrigação simples, em que é devida a uma única prestação, ficando, porém, facultado ao devedor e só a ele, só ao devedor, exonerar mediante o cumprimento de prestação diversa e predeterminada. Como é assim? É uma obrigação com faculdade de substituição.
tá? O credor só pode exigir a prestação obrigatória, a que se encontra definido, né? Mas o devedor se exonera cumprindo a prestação facultativa, tá? A gente vai ter aqui um exemplo para você poder ter uma noção. Imagine que João vai entregar para José um veículo, mas, né, caso não se possa cumprir aquele veículo, se aceita um terreno que tem localizado na rua tal, como cumprimento da obrigação. Ou seja, então se facultou, caso não se cumpra a primeira obrigação, pode-se cumprir a segunda e se dá por extinta a obrigação. Tá? Existe a primeira obrigação, tá? Que é se dar um veículo no valor de 30 mil reais. Tá? Caso não se cumpra essa obrigação, João fica obrigado a dar o terreno localizado na rua tal, como pagamento, quitação da obrigação. Se não cumprir a primeira, mas cumprir a segunda, se dá por extinta a obrigação. E aqui a gente vai só fazer um breve resumo para encerrar esse vídeo e partir para um outro. Ok? Então a gente viu que as obrigações elas podem ser simples e compostas. Perfeito? Uma obrigação simples. Obriga-se a entregar um carro a B. Então a relação está entre o credor, o devedor e o objeto. Envolve a B e o objeto da relação obrigacional. Tá? Essa é uma obrigação simples. Uma obrigação composta, a gente já vê aqui a presença do plural. Tá? Então aqui, o exemplo, por exemplo, José obrigou-se a entregar a João um veículo e um animal. Ok? Um veículo e um animal. Então são dois objetos. A gente já percebe aqui que uma obrigação ela é composta. Tá? Diferente da simples, que só tem um sujeito, um objeto, o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto. Tá? Então aqui, nesse caso da obrigação composta, existe uma multiplicidade de sujeitos. Ok? E essa multiplicidade de sujeitos, ela também, de objetos, ela, por sua vez, ela pode ser como? Né? Ela pode ser cumulativa, tá? Quando alguém se obriga, por exemplo, a dar um objeto e outro, tá? Um veículo e um animal, ela pode ser alternativa ou disjuntivas, quando ele dá um ou outro, tá? Um ou outro, no caso, ele pode dar ou o veículo ou o animal, você vai ver sempre essa expressão ou pode ser facultativa, né? Na ausência da impossibilidade de cumprir com uma obrigação, você pode extinguir a obrigação dando um outro bem no lugar daquele. Ok? Então a gente percebe aqui bem a diferença. Tá? Então, só recapitulando aqui, na obrigação ela pode ser simples, composta. Na obrigação composta, ela tem a multiplicidade de objetos. Tá? Multiplicidade de objetos. Um carro e um animal, veículo e um animal. Mas ela também pode se dar pela multiplicidade de sujeitos. Tá? Pode multiplicidade de sujeitos também. João, Maria, vende o carro para José e Joana. Tá? Então, assim, quando se fala de multiplicidade de objetos, a gente repetindo, a multiplicidade de objetos pode ser cumulativa ou conjuntiva, ou pode ser alternativa ou disjuntivas ou facultativas. Perfeito? Na cumulativa ou conjuntiva, a gente vê a expressão e. É justamente quando se é mais de um objeto, o veículo e o animal. Só vai se dar por extinta obrigação quando se entregar os dois objetos. Tá? Na alternativa, a gente vai ver a expressão ou seja, a obrigação só vai se dar por cumprida quando se entregar um objeto ou o outro.
Se entregar o veículo ou o animal, a entrega de qualquer um desses objetos cumpre a obrigação. E na facultativa é justamente quando se tem uma obrigação de se dar um determinado objeto, né? E na impossibilidade de entregar esse, ou seja, se condiciona, faculta a entrega de um outro para o cumprimento da obrigação. Ficou entendido, gente? Tá? E a gente vai ao próximo vídeo.